Desde o início da pandemia, mais de 700 mil empresas fecharam as portas no Brasil e outras milhares estão reestruturando seus processos para se manter no mercado. Por outro lado, esse cenário tem gerado novas oportunidades de negócio e exigido um novo perfil de liderança. Atentos a tudo isso, os investidores estão fazendo análises ainda mais cuidadosas das características empreendedoras e buscando líderes mais adaptáveis. Ouvidos atentos podem mais. Este é o Pod, o podcast do Sebrae Alagoas. Toda semana um convidado especial para um bate-papo sobre temas que impactam negócios, carreiras e sociedade. Iniciamos agora o episódio 9 da temporada O Mundo Mudou. E você? Hoje recebemos Camila Farani, uma das principais investidoras do país e um dos tubarões do programa Shark Tank Brasil, para falar sobre as tendências que vêm por aí no mundo dos negócios e o que mudou na análise de risco de investimentos. Camila, seja bem-vinda. Nesse mundo tão incerto e de mudanças aceleradas, o que ainda vale das velhas fórmulas e ferramentas para empreender neste novo cenário? Não precisa reinventar a roda, né? O que funciona pode perfeitamente ser reutilizado. Na verdade, tudo isso que a gente vê, essas ferramentas, metodologias, muitas inovações, elas nada mais são do que releituras adaptadas a um novo comportamento de consumo, a uma nova realidade, a um novo mundo. Então é importante dizer que muitas dessas metodologias mais tradicionais, elas também passaram por inovações, né? Mas muitas das vezes elas continuam com uma essência ainda similar. Um exemplo disso é o próprio plano de negócio, né? Alguns anos atrás, o empreendedor precisava fazer um plano de negócios que muitas vezes demorava muitos meses para ficar pronto. Hoje, ter um plano de negócios é tão importante quanto ter há 5 anos atrás. Mas o time é outro, precisa ser um planejamento ágil, precisa ser um planejamento flexível, para que muitas vezes o empreendedor ele também não perca esse próprio time. Então, né, criou-se o Business Model Canvas, que é amplamente difundido e utilizado, mas não atende muitas vezes de uma forma tão completa a todos os tipos de negócio, né? Visando isso, eu mesma fiz uma adaptação, né, do Business Model, né, de forma um pouco mais completa, mas também não tão engessada, né, quanto o plano de negócios mais antigos, vamos dizer assim, que é uma metodologia que se chama mínimo negócio viável, né? Ela perpassa pelos principais pilares do DNA, né, do DNA lucrativo do negócio, né? Um outro exemplo, né, é o próprio fluxo de caixa, né? A metodologia nesse caso é basicamente a mesma, né, mas a forma de aplicar ela está cada vez mais automatizada, com diversas opções de aplicativos e softwares que fazem os mesmos cálculos, né, mas que exigem cada vez menos, vamos dizer assim, braçal do empreendedor. Ele muitas vezes, né, esse braçal ele já está com a tecnologia, ele vai lá e imputa o que antes ele muitas vezes tinha que fazer, que eu chamo na munheca, né? Então, no final das contas, né, é unir o que funciona, né, muitas vezes as velhas fórmulas com uma atual releitura. Vamos dizer assim, eu, por exemplo, eu uso muita coisa de software as a service, eu uso Trello, eu uso novas tecnologias, mas eu também adoro usar o meu blocão, porque eu entendi que quanto mais eu faço fluxograma desenhado em um caderno, mais eu consigo ter uma absorção da informação. Nos últimos meses, o G2, fundo de investimento que você lidera, desenvolveu planos de contingência para ajudar as empresas a navegar na pandemia. Ao mesmo tempo, vocês refinaram métodos de identificação de oportunidades e mitigação de riscos que são inerentes a qualquer negócio. A percepção do que é um investimento de risco mudou? Que competências chaves vocês observam nos empreendedores e quais padrões de lideranças estão buscando? Olha, a percepção, né, do que é um investimento de risco, ela não teve nenhuma mudança radical, né, vamos dizer assim. O que ela teve realmente foi uma evolução. Hoje, na verdade, o que eu avalio, né, não só a Camila como investidora na pessoa física, mas também via G2 Capital, via minhas holdings, é basicamente entender como é que aquele empreendedor, como é que ele hoje está se comportando frente a um cenário de crise, como, por exemplo, uma pandemia. Lembrando que crises, né, talvez essa seja uma crise bem aguda, né, talvez não é uma crise bem aguda,
com algumas coisas até com um pouco sem precedentes, vamos dizer assim, porque ela envolve também uma questão sanitária, uma questão de saúde muito séria. Mas, basicamente, essas crises, momentos de crise, são momentos cíclicos, ou seja, eles vêm e vão. Então, hoje, cada vez mais, eu como investidor, eu observo como que aquele empreendedor, seja sob o ponto de vista de contingência financeira, seja sob o ponto de vista dos próprios comportamentos emocionais, como é que ele lida com a pressão frente a esses fatores, tá? E aí, entendendo quais são as competências chaves, quais são os padrões de liderança, eu acho que cada vez mais, a flexibilidade, a capacidade de ouvir o que a gente chama de coachable, como é que ele é capaz de ouvir, o processo de construção de time, gestão de time, como é que ele consegue fazer crescer no meio de um cenário de caos, no meio de um cenário de incerteza, como que ele entende e como é que ele respeita a opinião dos outros, como é que ele lê os cenários, principalmente o cenário macroeconômico, como é que ele adapta isso ao seu negócio, o quão data-driven, ou seja, focado em dados ele mas o quanto também customer-centric, ou seja, centrado no cliente ele também é. Então, todas essas, elas são aptidões que eu observo no empreendedor. Com relação à liderança, eu acho que cada vez mais ele tem uma liderança assertiva sem perder a humanidade, vamos dizer assim. Isso eu também falei bastante no Desafio 77, no DNA Lucrativo, como é que ele hoje, cada vez mais, ele consegue observar o ser humano que faz parte do time dele, mas ele também consegue ser assertivo, ele também consegue cobrar essas metas de uma forma eficaz. O G2 está focando em segmentos impulsionados pela transformação digital e olhando atentamente para tudo o que envolve food tech, agrotech, health tech, mas eu sei que também você é muito interessado em edtech, em educação. Se você pudesse listar as principais tendências pós-pandemia, quais seriam elas? O que vem pela frente, Camila? Tudo que estiver ligado, que você consiga levar adaptabilidade, levar conveniência, levar comodidade e eficiência para o teu cliente final, considerando o conceito da low touch economy, ou seja, economia de baixo contato, onde as pessoas cada vez mais elas vão focar nisso, elas podem ser consideradas aí principais tendências pós-pandemia. Lembrando que os mercados eles vão voltar sim, alguns mercados que sofreram bastante, e muitas vezes eles podem voltar tão fortes como eram antes, tá? Talvez com um pouco mais de, vamos dizer assim, morosidade, mas vão voltar, acho que é importante dizer isso, E aí, levando em consideração as pessoas hoje, elas passaram a ter uma aderência muito maior à tecnologia, então tudo que está ligado à segurança de dados também, eu acho que é importante falar, porque as pessoas tiveram mais aderência à tecnologia, então você tem mais dados sendo cada vez mais jogados na rede, seja por download, seja por upload. Por um outro lado, também existe aí os clientes cada vez mais, então é importante dizer que o ambiente online ele continua sendo um ambiente altamente competitivo, Não se iludam, eu costumo sempre dizer assim, não se iludam, porque sim, ele continua sendo um ambiente altamente competitivo. E isso posto quer dizer que as demandas focadas, na experiência do cliente, na avaliação da nota do cliente, na usabilidade do teu site, então UX, UI, nunca se falou tanto. Por quê? Porque as pessoas estão mais no ambiente online e elas querem ver cada vez mais, elas querem ter cada vez mais conforto. Logística sempre foi um baita setor, vai continuar sendo. Por quê? Porque aumentou-se o consumo do e-commerce aí entre 30% a 40%, então é óbvio que a logística se faz cada vez mais importante. Mas eu gosto muito de dizer que tudo que tiver ligado à economia do baixo contato, a low touch economy, e tudo que tiver ligado a efetivamente as pessoas elas conseguirem das suas casas, elas conseguirem de qualquer lugar do mundo, elas conseguirem fazer as suas transações, sejam compras, sejam compra de produtos, sejam serviços, e também assuntos relacionados à saúde, mas principalmente à saúde mental. Então essas são áreas que eu acredito bastante. E como o drive de propósito, o alinhamento com os ODS e a sustentabilidade fazem parte dessa equação de investimento?
Olha, sim, sem dúvida, né? Os millennials eles já representam 34% da população e mais 50% da força de trabalho, né? Então, essa geração tem o trabalho por propósito como uma das suas principais características. Mas, gente, é importante dizer que não adianta ter propósito se você não tiver sola de sapato, se você não tiver execução. A preocupação também com as causas ambientais e sociais é muito forte. Quando a gente fala dessa geração Z, né, essa consciência ela é cada vez maior, né? Então isso é extremamente relevante para o fortalecimento dessas pautas, né? Cada vez mais, como o negócio tem que ser centrado no cliente, à medida que essas pautas são essenciais para os decisores, né, os compradores, a geração Y, a geração Z, as empresas, sem dúvida nenhuma, elas precisam se ajustar, né? Então, sem dúvida nenhuma, fazem parte, sim, dessa equação. Obrigado, Camila. Muito bom ter você com a gente aqui. Me lembro quando você conversou sobre tubarões, né? Esse papel também que você exerce aí na avaliação de investimentos em startups, que eu dizia que mergulhei na África do Sul com tubarões, né? Com os white sharks. E lá, as fêmeas são as mais temidas, né? Eu entendo que os tubarões, eles nos ensinam muito, né? Sobre nós mesmos, sobre a natureza. E você, nesse seu papel de tubarão, faz as perguntas difíceis que ajudam empreendedores a entender quais são, efetivamente, as questões fundamentais que estão em jogo e, por isso, é tão importante ter tido você conosco nesse programa. Obrigadíssimo. Você acompanhou mais um episódio da temporada O Mundo Mudou. E você? Nosso bate-papo de hoje foi com Camila Farani, um dos tubarões do programa Shark Tank Brasil, sobre as tendências de investimentos e o perfil do líder nesse novo mundo. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Na próxima semana, encerramos nossa temporada com uma reflexão sobre o nosso papel dentro desse ecossistema. Como unir sociedade e empresas nas causas que realmente importam. Espero você. Até lá. Este foi o Pod, o podcast do Sebrae Alagoas. Saiba mais sobre nós em www.al.sebrae.com.br e nos acompanhe nas redes sociais. Sebrae Alagoas. A força do empreendedor brasileiro.